Olá, bom dia, sejam todas muito bem-vindas. Hoje um domingo especial, um domingo de live, da Jornada da Terapeuta com Sucesso. Seja bem-vinda, Adri, bom dia. Que bom estar aqui com vocês. Mais um dia onde a gente pode desfrutar aí dessa jornada tão gostosa, né? E hoje nós estamos finalizando a nossa série 1, né? Amanhã. Bom dia, Josi, seja bem-vinda. Amanhã a gente inicia uma nova série. E hoje é um momento especial, né? Onde a gente vai poder colocar em prática aí tudo isso que a gente viu essa semana, falando sobre fé e identidade. Então, nós estamos na jornada da terapeuta com o resultado, na série 1, Fé e Identidade. E eu sou Marcela Toledo e eu ensino terapeutas a terem resultados em 30 dias. E quero que vocês sejam muito bem-vindas aqui. E dizer para vocês que está sendo um prazer caminhar com vocês, terapeutas. Caminhar e poder desfrutar do que tem para nós, de tudo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigada por vocês que estão caminhando comigo, né? Que têm assistido também, às vezes não consegue estar aqui na live, tem assistido depois, tem entrado em contato, né? Falando o quanto está sendo precioso essa transformação. Eu também agradeço e para mim também está sendo muito transformador, né? Esse nosso caminhar juntos. Então a live de hoje é uma live especial, onde a gente vai recapitular tudo isso que a gente viu essa semana, estudou essa semana, né? Que Deus abriu a nossa alma, o nosso coração e a nossa mente para receber, né? Tudo aquilo que Ele tem para nós, né? Ele já nos deu o chamado, agora basta a gente fazer a nossa parte. E hoje é uma live diferente, é uma live que a gente vai falar um pouquinho mais e fazer exercícios práticos de como que a gente pode ainda melhorar ainda mais com tudo isso que a gente viu. Então, te convido a vir comigo, né, e fazer esses exercícios e colocar eles em prática, né, e refletir. E pede para sua alma, eu quero ver, para que você veja aquilo que o Senhor tem para você, né, para que você consiga ser essa terapeuta com resultados. E que sim, se o Senhor te entregou esse chamado, é porque tem algo extraordinário e pessoas esperando o teu servir. Então, hoje nós vamos começar a fazer um checklist de tudo que a gente viu. Então, peço que você tenha aí caneta na mão, papel, para que você anote, para que você reflita, para que você possa ter esse tempo de qualidade. E esse tempo que nós estamos passando junto aqui, para mim, né, tem sido um tempo de muita qualidade, um tempo muito especial, onde o Senhor também tem falado muito ao meu coração, né? O que na minha carreira, o que no meu negócio precisa ser mudado, que precisa ser alterado, para que eu tenha mais resultados como terapeuta. Então, vamos lá, né? O nosso primeiro teste é o teste da gestão. Como que nós estamos gerindo o nosso negócio? Isso é muito baseado na live 1, né? Na nossa primeira live. Muitas terapeutas, elas confundem chamado com a provisão automática. Ah, o Senhor me chamou e Ele vai prover tudo e Ele vai fazer tudo. Sim, Ele é o Deus que provém tudo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Como eu falo para vocês, Deus fala pra gente, anda, levanta e anda, né? Não que a gente fique parado só esperando que um milagre vai acontecer. Não, a gente tem um posicionamento, a gente tem conhecimento. Nós estudamos para isso, né? Nós investimos na nossa carreira. Nós temos aí, principalmente aqui na rede social, pessoas que a gente pode se inspirar, né? Pessoas, como eu falei, que falam o mesmo nicho que você. E você pode ir lá, né, e se inspirar nessa pessoa para fazer também a sua parte, para fazer também os seus conteúdos. Então,
Com isso que a gente viu na live 1, né, desse chamado, dessa coisa tão importante que nós já temos, né, que nós temos isso ardendo no nosso coração, o primeiro exercício, eu quero que vocês escrevam honestamente, né, com o seu coração aberto, com a sua alma aberta a receber. Se o seu chamado fosse uma empresa hoje, ela estaria lucrando ou só sobrevivendo? Como é que estaria hoje? Pensa nisso. O meu chamado é uma empresa. Eu estou trazendo resultado, estou dando resultado ou não? E muitas vezes, nem sobrevivendo, às vezes dando prejuízo, né? Porque você investe tanto na sua carreira e não coloca em prática, né? E não faz nada para mudar. E aí, depois, e assim, respira bem fundo, como eu falei, peça alma, eu quero ver. E depois você lista 3 tarefas estruturais que você negligenciou nessa última semana, por ficar só esperando. Deus vai fazer, né? E vai acontecer. Como exemplo, organizar uma agenda, organizar horários, né? E quando eu digo organizar a agenda, eu aprendi isso há alguns anos atrás, no início da minha carreira. Porque às vezes eu atropelava tudo, eu não colocava na agenda. E hoje eu coloco tudo que eu vou fazer dentro da minha agenda. Porque assim você tem visualização do que você faz. Então isso é uma dica que eu deixo para vocês, né? O horário que eu vou gravar um vídeo, o horário que eu vou postar, o horário de atendimento das minhas clientes, né? O horário em que eu vou para academia, o horário do almoço, eu tiro o horário do almoço, é necessário, né? Porque muitas terapeutas, assim como eu, trabalham de forma online. E aí a gente não para, né? Porque a gente está produzindo o tempo todo. Então, tirar esse tempo, né? Olhar para o seu negócio como uma empresa de verdade. Então, você tira esse tempo, né? Por quê? Porque às vezes, por que eu falo uma empresa de verdade? Às vezes a gente acha, não, eu sou só uma terapeuta. Não. Você é uma empresa, você tem um serviço que você entrega e um serviço de muito valor. Então, organizar as tarefas, organizar os horários, definir os seus valores, os preços, aquilo que você vai cobrar dos seus clientes, postar, né? Tirar o tempo para estudar, quem ainda está estudando, tirar o tempo para leitura, tirar o tempo da sua devocional. Então, isso é importante. Então, você lista, né, essas tarefas. E essas são tarefas estruturais. Por que tarefas estruturais? São tarefas que fortalecem o seu negócio, a sua empresa. O segundo, baseado na live 2, é o termômetro da crença. Quantas crenças e quantas lealdades nós temos, que nós carregamos. E muitas vezes a religiosidade nos prende, né? Essas lealdades invisíveis que a gente não olha, não quer olhar, não busca a cura, né? Porque eu sou terapeuta, mas eu já sei. Mas nós temos colegas que podem nos ajudar, né? A mudar. E muitas terapeutas, elas confundem chamado... não, desculpa. É a segunda live. Me confundi aqui. A escassez muitas vezes é fruto da falta de entendimento, não da unção. E olha que interessante isso. Por quê? A terapeuta, às vezes, tem agenda vazia, não tem resultado, né? E tá na escassez o tempo todo. Mas ela tem muito entendimento, ela estudou muito, ela fez cursos, ela tem leitura, mas ela não se posiciona. Ela tá sempre atrás de todo mundo, porque por medo, por vergonha, por não acreditar no seu trabalho, e muitas vezes porque vender, ela tem essas crenças que vender não é
estar fazendo a vontade de Deus, está presa a isso, né? Eu não posso vender a terapia. Se a minha terapia ajuda, como é que eu faço? Como é que eu vendo? Parece que eu estou vendendo uma oração, já escutei diversas vezes isso. Não, você não está, né? Esse é o seu serviço, é o que o Senhor entregou para você, né? É a tua empresa, é aquilo que você entrega, é o servir. E escreva essa frase: vender é um ato de serviço. E escreva quantas vezes for necessário, para que dentro de você isso também destrave. Vender é um ato de serviço. Né? E medite nessa frase. E a reflexão que eu deixo: se você tivesse a cura para uma doença terrível, você se sentia culpada em oferecê-la? Essa pergunta é forte, né? Eu quero que você pense nisso. E por que você se sente culpada em oferecer a sua terapia, que também cura almas? Quantas pessoas estão em depressão? Quantas pessoas estão com a mente suicida? E que eu já ouvi relatos de clientes que fizeram um post, que falaram do seu trabalho, e a pessoa entrou em contato com ela e disse: olha, eu estava a ponto de fazer uma besteira, mas eu vi o seu vídeo e Deus mudou algo dentro de mim. Né? Então, não tenha medo de oferecer a sua terapia. Às vezes você pode ajudar a restaurar um casamento que está destruído. Você pode ajudar a restaurar a união de uma família. Brigas entre mães e filhos, pais e filhos. Você pode ajudar a pessoa a sair de uma depressão. Você pode ajudar a pessoa a sair de uma crise de ansiedade. Como no meu caso, ajudar terapeutas a destravarem e terem resultados. Você pode ajudar as pessoas a também se curarem e curarem a alma, porque doença da alma é uma doença silenciosa e que muitos cristãos querem sempre deixar de lado. Mas você é um instrumento do Pai para ajudar essas pessoas a mudarem essas realidades, né? Trazer a verdade, trazer a consciência, porque aí você ajuda pessoas. Então não tenha vergonha de falar, de anunciar para o mundo o que você faz. E baseados na live 3 e 5, mapa da visibilidade versus o esconderijo. Como é que eu estou fazendo? Eu estou me escondendo? Ou eu estou falando ao mundo? Né? Ou eu estou anunciando aquilo que eu transformo? O medo do julgamento, ele costuma ser disfarçado de humildade. E muitas vezes a pessoa não vai, não fala, não grava um vídeo, porque tem medo de não ser vista, porque tem medo do julgamento dos outros, porque o que vão dizer, né? Eu já ouvi até assim, porque me falar agora que eu tô blogueirinha. Tá tudo bem, né? É sobre o outro, não é sobre você. Tá tudo bem. Você faz o que tem que ser feito. Essa é a sua carreira, né? Esse é o seu mover. E o exercício que eu quero deixar é que você identifique o que está escondendo a sua luz. Você está atrás do quê? É o medo de parecer arrogante? Ou é a vergonha da câmera? Ou é o medo da rejeição? O medo de não ser vista? O medo de ser julgada? O que é? E aí eu quero que você liste 3 motivos pelos quais as pessoas estão sofrendo hoje por você ficar invisível.
por você não ter se posicionado com a solução. Pensa nisso. Quem eu poderia estar ajudando com 3 motivos reais para você se posicionar? E aí, baseado na live 4, alinhamento de autoridade. A autoridade espiritual vem de Deus, mas a de mercado vem da percepção das pessoas. Nós falamos bastante sobre isso, porque chamado é dentro. Mas o mercado, o que ele enxerga? O seu posicionamento. Aquilo que você transforma, aquilo que você faz. E o exercício é: completa a frase. Eu sou autoridade em. Aí, um problema específico. No meu caso, destravamento de terapeutas para terem resultados. No teu caso, pode ser ajudar famílias a se reconstruírem, ajudar mulheres que vivem escondidas, sobrecarregadas, tristes, com depressão, com ansiedade. Ou ajudar casais a terem uma vida mais feliz. Ajudar pessoas a terem a sua vida financeira organizada. Então, aquilo que você entrega. E as pessoas sabem disso por quê? O que você faz? E as pessoas sabem disso porque eu me posiciono. Porque eu falo quem eu ajudo. E você? O que você faz para as pessoas saberem disso? E a ação específica disso, que é, se ninguém entende o que você faz, em 10 segundos, sua autoridade é oculta. Porque quando você está conversando com uma pessoa e você fala, eu sou uma terapeuta, não precisa falar muito. Fala do seu público-alvo. Então tenha sempre isso na sua mente. Quem é que você ajuda? Porque aí a pessoa entende também de forma mais fácil, mais clara, mais simples. Porque hoje, se você sentar para tomar um café comigo e falar, Marcela, e aí, quem você ajuda? Eu ajudo terapeutas a terem resultados em até 30 dias. Você entendeu? Então tem que ser algo simples, sem muitos rodeios. Ah, não, porque eu ajudo a mulher, que ela vive triste, angustiada, e aí dá um rodeio, que ela nunca fez isso, que ela nunca teve aquilo. Não, eu ajudo mulheres a saírem da depressão. Né? Eu ajudo mulheres que vivem escondidas a terem a sua própria vida. Então, é você pensar, como é que o cliente vai entender? De uma forma simples, de uma forma clara. Né? E para que você também consiga refletir isso. Porque é difícil, eu não vou dizer para vocês que não é difícil. O primeiro vídeo que eu gravei, que eu fui falar da minha transformação, gente, foi um desastre. Eu falei e não falei nada. É normal, né? A gente vai no dia a dia melhorando. E aí eu comecei a olhar aquele vídeo, aí a minha mentora também olhou e falou, olha, tá bom? Você não tá falando nada aqui? Eu falei, nossa, é verdade, realmente. Eu falei, e eu falei bastante, era um vídeo até bem longo, acho que era de uns 3 minutos. Mas não tinha falado nada. E aí como é que a pessoa ia chegar até mim e entender, né? Qual era o meu trabalho, qual era o método que eu tinha? Não tinha, né? Outra coisa, assim, que quando eu ia fazer um vídeo, eu queria explicar demais, né? E quando você explica demais, o vídeo fica muito longo e as pessoas perdem o interesse, não querem saber, né? Então, por que esses 10 segundos a gente sempre estimula, assim, ó, os 10 primeiros segundos do seu vídeo já tem que estar claro a sua mensagem, né?
É diferente assim, como a gente está fazendo aqui, fazer uma live. Aí é um bate-papo com a sua audiência. Mas quando você vai fazer um vídeo, você precisa ser ágil, né? E às vezes a gente fala, mas o tempo é muito curto, eu não consigo falar pouco, eu tenho que explicar tudo. Inclusive, cuidado com o que você quer explicar. Para nós, nesse universo de terapeuta, para falar das leis do amor, né? Para falar de várias coisas, é muito fácil. E aí você vai falando e a sua colega vai entendendo e vice-versa. Mas para um cliente, o que eu posso falar que ele vai entender? Né? O que eu posso falar sobre a lei do pertencimento? Que ele vai entender, né? A lei do equilíbrio. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado como a gente vai explicar também. Porque às vezes a gente quer explicar tanto e acaba não explicando, o cliente acaba, na verdade, explica e o cliente não entende. Porque é muita informação, né? E às vezes a gente quer ser muito técnico também. E por isso que ontem até eu comentei que é exercitando. E como é que eu exercito? Eu exercito fazendo. Eu exercito vindo aqui, né? E conversando e falando com vocês. É exatamente isso, né? Então, o dia a dia vai te aprimorando. Então, não deixa de fazer, né? Tenha autoridade naquilo que você fala. Tenha autoridade naquilo que você faz. E indo para, baseado na live 6 que nós falamos ontem, o decreto de Moisés, do monte ao Egito. Nós falamos um pouquinho da história, né, do chamado de Moisés, que só gerou resultado quando ele saiu do monte e se posicionou diante de Faraó, né? Ele resistiu, ele trouxe uma desculpa, e como a gente faz muitas vezes, eu não vou fazer, não, mas, meu Deus, se eu fizer, vão me julgar. Você imagina o fulano vendo isso aqui que eu tô fazendo? E vai falar, meu Deus do céu, olha lá, que absurdo, né? Então, assim, não pensa no fulano, faça o que tem que ser feito. Moisés até tentou, mas quando ele sente o seu coração arder, que é chamado, ele muda uma história de uma nação. E se você estiver aqui falando para 100, para 1000, para 10 pessoas e uma pessoa ter a transformação, já é algo muito valioso. Porque o seu servir está de fato a serviço. Então não tenha medo de falar, de se posicionar. Vai dar insegurança? Vai dar frio na barriga? Vai. Mas faz, né? É fazer, é transformar, é mudar. E aí o exercício que eu quero deixar para você é: meu chamado é interno, revelado lá no monte, como foi o de Moisés, mas o meu posicionamento é público, manifestado no Egito. Então eu tenho que falar, senão as pessoas não vão saber o que eu faço. Jesus, ele se movimentou e ele falou para a multidão. E as pessoas que tinham que ouvir estavam lá. Jesus curou muitas pessoas, mas porque as pessoas também foram atrás dele, porque ouviram o que ele tinha para fazer. Porque deram ouvidos a ele, porque ele não se calou, porque ele falou. E você está falando? Ou prefere ficar calado e dizer, não, é melhor não falar não, eu vou ficar quietinha, né? Então, esse movimento de sair do monte e ir para o Egito é muito importante, né? Buscar a entregar aquilo que Deus confiou a você, esse seu chamado, porque o chamado é interno, lembra? É a sua identidade, é quem é você, é o que você entrega. E o posicionamento é o seu servir. É onde você vai ser usada para curar outras vidas. E uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês como reflexão. Mas eu não sei a minha identidade, eu não sei quem é o meu cliente.
Observe a sua vida. Eu sempre falo para as minhas clientes, a gente só pode falar daquilo que a gente sente na pele, daquilo que a gente vive. Então perceba o que você tem vivido e que o Senhor quer te usar como testemunho, como cura na vida de outras pessoas. Eu já passei por todo esse processo que eu estou falando com vocês aqui. Então eu sei do que eu estou falando, né? Desse posicionamento, de você se posicionar como empreendedora, como um negócio. A terapia é o seu negócio e ele precisa te dar resultados, porque você investe na sua carreira. Então pensa, o que eu tenho vivido que faz parte da minha identidade, que faz parte do que eu entrego. Muitas terapeutas estão perdidas, porque de fato não sabem nem quem elas são e nem quem elas ajudam. Então olha para a sua vida e faz essa reflexão de como é que você pode entender aquilo que o Senhor quer de você. E entender aquilo que o Senhor quer de você é saber a sua verdadeira identidade. É saber o seu chamado, né? Porque não adianta eu vir aqui e falar que eu vou falar para pessoas em depressão. Não é o meu cliente hoje. Ah, você não vai atender uma pessoa em depressão? Sim, vou acolher, vou atender, né? Mas o Senhor, ele é tanta sabedoria, né? Que é uma caixinha para cada um. Porque você é formada desde do ventre da sua mãe, você tem um chamado, né? Então é a gente também entender isso e buscar ajuda para compreender qual é a minha identidade, como é que eu me posiciono, né? Quem eu ajudo a transformar, quem eu seguro na mão e caminho junto. Então é saber que você tem algo precioso dentro de você para você entregar. Mas também é compreender que você recebe o chamado no monte, mas que o seu posicionamento é manifestado lá no Egito, assim como foi de Moisés. Então recebe o chamado e não guarda ele, né? E não guarda só para você, porque tem vidas esperando para ser transformada através da sua vida, através do seu posicionamento. E aí sim os resultados vêm para sua empresa. Para sua empresa de terapia, porque sim, você é uma empreendedora. E aí os resultados vêm. Você consegue se alinhar, consegue ter uma agenda do jeito que você sempre sonhou, mas porque você sabe, né? Quem sou eu? Qual é a minha identidade? O que eu entrego para os meus clientes? E quero deixar também essa tarefa para vocês. Escreva a sua promessa de transformação. O que é? Eu ajudo pessoas em depressão a saírem desse estado e ir para o estado X. No meu caso, eu ajudo terapeutas a terem resultados em até 30 dias. Então, é pensar na promessa. O que eu ajudo? O que eu faço? O que eu ajudo a transformar? Eu ajudo casais a transformarem o seu relacionamento e serem mais fortes, mais felizes, colocando Deus como base do seu casamento. Então pensa, uma frase curta que vai definir aquilo que você entrega. Eu ajudo mulheres a encontrarem a sua identidade, para saberem realmente quem elas são, para sair da depressão, porque muitas mulheres não sabem nem do que elas gostam. Então é interessante quando chega um cliente e eu pergunto, né, para ela assim, o que você gosta, né? O que você gosta de fazer? E ela sempre fala assim para mim, eu gosto de cuidar da minha casa, eu gosto de sair com meu filho, eu gosto... Não, você. E ela não sabe. Ela não sabe o que ela gosta.
porque ela dedicou tanto a vida à sua família que ela esqueceu dela. E aí essa mulher está em depressão, essa mulher tem crise de ansiedade, porque ela não se reconhece. Então, pensa, quem é a pessoa que eu ajudo a transformar? E numa frase, escreve, porque isso vai entrando na sua mente. E se você não sabe, busca ajuda para que você entenda isso. E quando você entender e tiver essa frase, se desafie a postar e a falar sobre isso. Eu ajudo o público tal a alcançar tal resultado. E aí você vai praticando, praticando, praticando. Que é como eu comentei aqui com vocês lá atrás. Eu também, o primeiro vídeo que eu gravei para dizer da minha transformação foi um desastre. Mas é com o tempo que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo. Ah, eu tô 100% hoje? Claro que não, eu tô aprendendo e cada dia é um dia diferente, onde a gente vai aprendendo, onde a gente vai olhando, onde a gente vai dizendo, opa, aqui eu posso mudar. Onde a gente vai olhando para o mercado e entendendo, olha, fulano está falando sobre isso, é legal, talvez eu possa trazer esse gancho para cá também, né, para falar para o meu público. Então, a gente tem as ferramentas também aqui que podem nos ajudar, né? Tem a tecnologia que podem nos ajudar, tantas coisas, né? Que a gente pode somar para um posicionamento mais eficaz. E parece assim que às vezes é tão fora da nossa realidade, é tão longe. E eu quero dizer para vocês que não, né? Como eu falei, por anos eu vivi num CLT, dentro de um escritório, trabalhando ali. E quando você se vê e fala, opa, vou para a rede social, como é que eu vou fazer, né? É um público totalmente diferente, né? Mas é treino, né? É vir aqui, é fazer, é se movimentar, é abrir a porta, é sentar no jardim, é refletir, é pedir para Deus. Também te dá ousadia para você falar, te dá sabedoria com as palavras. E aí sim você consegue mudar isso, transformar, se posicionar de uma forma que as pessoas consigam te compreender. Né? E é do seu jeito, você não precisa mudar o seu jeito, copiar ninguém. Eu tenho o meu jeito, a fulana tem o dela, a Maria, a Paula, a Joana, cada um tem o seu. Né? É a sua essência, você não precisa mudar a sua essência, você precisa praticar para cada vez mais alinhar. E não espera estar com o cabelo cortado, com a sobrancelha feita, com o cabelo escovado. Faça, né? E às vezes a gente quer parecer tudo muito certinho. O que vale é aquilo que tem dentro de você, é a sua essência, né? As pessoas esperam a sua essência, então não tenha medo de fazer. E eu quero perguntar para você, está fazendo sentido esse recapitular das lives que a gente viu, com essas ações práticas que eu estou falando aqui? Responde aqui para mim, está fazendo sentido para você olhar ainda mais para sua carreira? Coloca aqui nos comentários para mim. Porque quando a gente para olhar a nossa carreira, a gente está fazendo um planejamento da nossa empresa. E isso é olhar para sua identidade. E aí você consegue fazer um planejamento da sua empresa. E que você possa olhar para a sua fé e para a sua identidade de uma forma transformadora. Que bom, Josi. A Josi falou aqui que foi muito bom o resumo da semana. Né? E por que eu quis trazer isso? Para nada se perder. E fazer esses exercícios práticos, né? E às vezes só de escrever, porque a sua mente vai absorvendo isso. Ela também está fazendo muito sentido, né? Em tudo isso que a gente está falando. Então é isso, sabe? Assim, a gente refletir sobre isso. E fazer esses exercícios, às vezes parece uma bobeira, não vou escrever. Mas a sua mente, o seu inconsciente traz para o seu consciente.
E você vai cada vez mais entendendo quem você é, quem você ajuda, né? Vai entendendo a sua transformação. Porque a gente vive num processo de cura no dia a dia. E a gente vai aprendendo uns com os outros, né? Vai transformando, vai mudando, vai olhando para a nossa carreira, vai olhando para o nosso negócio. Porque sim, nós somos as empreendedoras terapeutas. Então não se diminua, né? Saiba que você tem um negócio valioso nas suas mãos. E como eu fiz a pergunta para você, se você tivesse cura para uma doença gravíssima, você ia ficar calada? Não. Então você tem a cura para a doença da alma, para o emocional. Quantas pessoas estão feridas emocionalmente falando? E Deus escolheu você para ajudar essas pessoas a se tratarem. Mas não só no lúdico, na prática. Olhando para o seu negócio com verdade, com planejamento, com estrutura, com de fato o seu posicionamento. Então, hoje eu queria que você refletisse sobre isso, que você pensasse um pouquinho e recapitulasse tudo que a gente falou. E se for preciso, volte lá nas lives, elas estão gravadas, né? Assista, reassista, para a sua alma compreender o que é necessário fazer. E amanhã a gente começa uma nova jornada, né? Que é a série 2, que é o posicionamento e autoridade. Então amanhã a gente vai estar junto novamente no nosso café com a terapeuta, às 8 horas da manhã. E eu quero, assim, deixar para você, se tudo isso fez sentido, se você sim quer ter autoridade, você quer reconhecer ainda mais a sua identidade, olhar para o teu negócio como um negócio próspero, ter resultado na sua agenda, ter resultado financeiro, ser próspera, sair da escassez, eu te convido a vir para a Masterclass. Dia 12 de março, totalmente online e gratuita. O link para a inscrição está na minha bio. Se inscreve, vem para o grupo, porque no grupo você vai receber todas as informações necessárias. E no dia da Masterclass você vai mergulhar ainda mais na terapeuta que você é. E a inscrição, novamente, é lá no link da bio. E quando você entrar para o grupo, você vai ver mulheres que estão ali para desbravar esse negócio de terapia, para se posicionar, para a gente estar junto. E hoje eu vou deixar uma surpresinha para vocês lá no grupo. Então só quem faz parte do grupo, quem já se inscreveu para a Masterclass vai receber. Então não perca, se inscreva, vai no link da bio e vem para a Masterclass também, para mudar a sua carreira, para que você esteja mais posicionada, para que você receba por aquilo que você está entregando, né? Para que a sua agenda seja da forma que você sempre sonhou. Mas você precisa se inscrever, dar um passo por você, né? A olhar para você e falar, não, eu vou mudar a minha carreira, eu vou ter resultados, porque é isso que o Senhor quer que você tenha, resultado. Vai lá no link da bio, né? E se inscreve para a Masterclass. Eu te espero lá no grupo e hoje com a surpresinha que eu vou colocar lá para vocês. Muito especial, que eu tenho derramado aquilo que eu já conheci, aquilo que eu venho estudando ainda mais, né? Debruçando para entregar o melhor para você e para que você desfrute disso, para que você tenha posicionamento, para que você tenha cada vez mais força para continuar no seu negócio, para continuar sendo essa empreendedora que Deus fez você para ser. Então se inscreva lá no link da bio e vem para a Masterclass no dia 12 de março. E amanhã às 8 horas estamos aqui novamente, iniciando a série 2. Muito obrigada a todas vocês que estiveram aqui. Estamos caminhando juntas e vamos fortalecer cada vez mais os nossos negócios. Então se inscreva e vem para o grupo, para você também receber a surpresa. Muito obrigada e até amanhã. Tenham todos um ótimo domingo. Um beijo.